despedida da seleção do Brasil, do Maracanã. No dia 1º, segunda-feira, a seleção brasileira embarca para os Estados Unidos para a disputa da Copa do Mundo. Será, enfim, um confronto especial para a gente pela chance de despedida do público brasileiro, e esse foi um ponto importante aí para a CBF nesse planejamento para a Copa do Mundo. Então, vamos começar. Carlos Gil, bom dia, Mister. Carlos Gil, aqui, Globo. Mister, claro que todos nós gostaríamos de ouvi-lo sobre o time que vai enfrentar o Panamá amanhã e sobre essa semana de trabalho, mas eu vou tomar a liberdade de abrir essa conversa perguntando sobre o Neymar e ouvir a sua perspectiva do que aconteceu, porque ele foi convocado baseado num diagnóstico, chega aqui em Teresópolis, faz um exame que revela algo um pouco mais grave do que era, mesmo assim veio a campo ontem. Eu gostaria de saber primeiro se houve algum incômodo, desconforto na comissão técnica sobre essa diferença de diagnóstico, de edema para lesão, e a partir de agora, do ponto de vista também técnico, qual é a projeção num cenário mais otimista para poder contar com ele em campo na Copa do Mundo. Obrigado. Bom, antes da convocação recebimos um comunicado dos Santos que decía que o jogador tenía un pequeño problema, un edema, y así hemos dejado Santos manejar este tema hasta el día 27. El jugador fue convocado porque para a comisión tenía que ser convocado, y después, el día 27, a CBF se toma cargo do problema de Neymar, e nós tomamos cargo do problema de Neymar, e nós estamos tomando cargo do problema de Neymar. Pensamos que ele va a recuperar lo más pronto posible, está trabajando bien, está animado, entonces ojalá él pueda recuperar pronto. Para ser claro, él va a estar con nosotros, él va a estar conosco até o día que va a recuperar, que puede estar disponible. Pensamos que él puede recuperar por el primer juego da Copa do Mundo, se no puede recuperar por el primer juego, va a recuperar por el segundo juego. Entonces, no tenemos ninguna duda que no vamos a trocar ninguém. Los jugadores escolhidos son estos 26, y este 26 van a jugar la Copa do Mundo. Por mala sorte de Neymar, tiene este pequeño problema que no le permite treinar con el grupo, ma él está trabajando muy bien a nivel individual para recuperarse pronto. Wellington. Ancelotti, aqui na sua frente, você é multicampeão pelos clubes, pela primeira vez é um técnico de seleção. Sim. É a mesma situação? Você está ansioso para começar a Copa do Mundo? Como tem sido o dia a dia de Carlo Ancelotti, técnico da seleção? O dia a dia é um dia a dia de felicidade, porque estou contente de estar aqui, preparar esta Copa do Mundo com um equipo forte, com jogadores sérios, profissionais. Creemos que até agora a preparação ha sido muito boa. Temos tempo para prepararnos bem, mas o ambiente é muito bonito, muito limpo, muito animado. Estamos felizes. É uma grande oportunidade para todos os que estamos aqui fazer algo importante para este país. Aqui, Nicolete da ESPN. Durante as eliminatórias, o senhor disse que convocaria jogadores 100%, né? Fisicamente. Agora, você decidiu manter o Neymar, tentar recuperar o jogador durante a Copa do Mundo. Isso muda porque é uma Copa do Mundo e tem tempo de recuperar? Ou é um caso especial para o seu Neymar? Sim, eu falei deste estado 100% fisicamente, mas também falei no março, provavelmente não he explicado bem, que podia chamar um jogador que não estava 100%, mas que podia estar 100% durante a Copa do Mundo. Por mala sorte, não pode estar 100% durante a Copa do Mundo Militao, Rodrigo, Estevão, però pode estar 100% Neymar. Aqui, Gilmar Machado, Opinião Play. Temos duas situações
para a preparação da seleção para a Copa do Mundo. Uma diz respeito à regra. Temos uma mudança na regra para a Copa, visando diminuir a cera. E, de alguma maneira, eu queria saber se o senhor está preparando a seleção também para essas questões que vêm em relação à regra. E uma outra é uma mudança no clima. Está previsto um aumento de temperatura, a seleção está treinando num clima mais ameno, e lá vai ser um clima muito mais quente. Se o senhor está também vendo esse lado. A primeira mudança qual é? Mudança na regra da FIFA para impedir a cera, impedir o antijogo. Ah, sí, yo creo que lo que está poniendo a FIFA como nueva regla es bonito para el fútbol. Creo que evitar a pérdida de tiempo, evitar simulación. Yo acho que ontem falamos con el grupo de arbitraje da CBF que explicó todas las reglas. Yo acho que son reglas muy buenas para evitar, para tener el juego fluido. Esto creo que para nós nos viene muito bem. E o clima, eu acho que vamos a estar acostumbrados a esse clima. Eu acho que não vamos ter problema nesse sentido como tivemos na Itália em 1994, porque han mudado os horários do jogo, alguns estádios estão fechados, então eu acho que não vamos a ter problema neste aspecto. Mister, aqui, Beltrão, Casé TV. Mister, eu queria perguntar para o senhor sobre as laterais da seleção brasileira. O senhor já tem uma dupla definida? Existe a possibilidade do senhor fazer alterações na escalação baseado no adversário? De repente o Wesley para situações mais... jogos onde o Brasil precisa mais de gols e o Ibanez uma situação de mais controle. E para fechar, o senhor também vê o Wesley na lateral esquerda, pelo que ele fez na Roma, para essa Copa do Mundo? Obrigado. Bom, Wesley fez muito bem na Roma, com o lateral esquerdo, muito bem. Uma surpresa, mas aqui precisamos ele como lateral direito. Ele vai atuar como lateral direito e nessa posição, com ele pode estar Ibanez, que, como disse você, tem um aspecto mais defensivo, mas pode jogar também Danilo nessa posição. Al outro lado é bastante claro Alexandre Douglas Santos. Amanhã, para o jogo de manhã, vão jogar todos os jogadores, porque é um partido de preparação, um partido importante para despedir-nos os torcedores, da nossos torcedores, do nosso estádio. Pero amanhã vão jogar todos. Ancelotti aqui. Bom dia. Bom dia. Como vai o seu português? Acho Melhor? Acho bem melhor. Você não estudou muito. Quando eu falo com calma, dá muito para bem. falar, mas quando fico nervosa, tudo enrolada. Sim. Quando você ouve ou canta hino nacional do Brasil, o que você sente? O Brasil, o que significa para a vida de Carlo Ancelotti como uma pessoa? Bom, o hino nacional é muito bonito, obviamente, e também é muito complicado cantarlo, porque é muito difícil, tanto que jogadores que cantam aqui, os novos têm problema a cantar. Então, però eu gosto, obviamente é um hino que emociona. Ancelotti aqui, Brownie falando com você da GETV. A sua convocação desde 2002 foi a com mais jogadores, né, do futebol brasileiro presentes para a Copa do Mundo. Quando se trouxe, né, um treinador de grife, né, italiano do futebol europeu, um dos debates era se haveria, né, muito espaço para jogadores do futebol brasileiro, do campeonato brasileiro, e se viu totalmente contrário, se viu muitas vezes você indo a partidas, né, do campeonato brasileiro, indo até se deslocando para jogos no interior para acompanhar os jogadores. Queria a sua percepção sobre o futebol brasileiro em si, o que você pôde aprender do campeonato nacional e sobre essa lista com bastante, né, com um número bem recheado de jogadores do futebol brasileiro, do Brasileirão, para jogar na Copa do Mundo.
No, io acho che il campionato brasileiro è un campionato interessante, competido, muito equilibrado, con jugadores de calidad. La verdad que hay que considerar mucho o calendario, obvio, que es más complicado que el calendario europeo, o clima, que es más complicado do clima europeo. Entonces, a veces se compara a intensidad do campeonato brasileiro con la intensidad en Europa, tem que considerar también todos estos aspectos. Yo acho que es un campeonato de calidad. Es obvio que lo que hay es que Brasil es un país formador de grandes talentos, grandes jugadores. Entonces, un país que forma grandes jugadores, mas que no aprovecha siempre de esos jugadores, porque muchos de estos talentos salen del país muy pronto. Entonces, en este sentido, el país pierde un poco de calidad, porque si el fútbol brasileño es capaz de tener aquí Estevão, Hendrick, aumenta la calidad del juego, obviamente aumenta la calidad del fútbol. Ancelotti, bom dia. Rodrigo do canal Vamos. Eu acho que o senhor já percebeu como o brasileiro é caloroso e torce pela seleção brasileira e vive a seleção brasileira no dia a dia. E isso, obviamente, vai estar presente no Maracanã, com o estádio lotado, todo mundo torcendo pela seleção, mas isso vai estar acontecendo também durante a Copa do Mundo. Queria que o senhor falasse sobre a importância do torcedor brasileiro nesse processo de disputa de Copa do Mundo pela seleção brasileira. Obrigado. Eu acho que o ambiente é muito importante. O ambiente é criado da atmosfera que o povo é capaz de transmitir a todo mundo. A todo mundo. O torcedor transmite a vocês, transmite ao equipe. Isto é um aspecto muito importante para criar um ambiente unido, sólido e forte. Mister, aqui na frente, Monique Danello, TNT Esportes. Hoje o mundo vai estar de olho na final da Liga dos Campeões e 3 dos seus jogadores aqui estarão envolvidos nessa final. Imagino que vocês vão acompanhar aqui antes de viajar para o Rio. Queria saber o que você espera desse jogo, especificamente da participação dos 3 na partida, e se vai ter uma torcida aqui meio dividida para Marquinhos e para os Gabriéis. É muito difícil hoje falar com eles, porque não sabemos o que dizer. Não podemos dizer boa sorte a Marquinhos e boa sorte a Gabriel, então, ou a los dois Gabriel. Vamos a mirar o jogo, a coisa mais importante para nós, que termina no jogo sano. Esta é a coisa mais importante para nós, e depois que ganhe o melhor. Afinal, sempre é muito difícil dizer o favorito. Creo que va a ser una final entretenida, porque creo que son dos equipos que merecen jugar por lo feito este año esta final. Mister, aqui no fundo, bom dia. Pedro Cunha, X Sports. Você já falou um pouco sobre o Neymar e existia uma comoção muito grande por parte do povo de pedir a convocação do Neymar. Acredito que essa tenha sido a pergunta que você mais ouviu desde que você chegou ao Brasil. E o torcedor estava muito ansioso para entender como foi esse seu primeiro contato com ele. A CBF publicou um vídeo, vocês se abraçando. Como que vem sendo esse convívio seu com o Neymar nesse dia a dia aqui na Granja Comari? Obrigado. Creo que Neymar é muito conhecido aqui, muito amado da CBF, dos jogadores. Eu tive a primeira oportunidade de falar com ele, falamos um pouco de todo, falamos de sua recuperação, falamos de lo importante que ele pode ser nesse momento. Ele entendeu muito bem seu papel que ele tem que ter nessa Copa do Mundo, e creo que todos os dias está fazendo bem, porque primeiro trabalha muito bem para tentar recuperar o mais pronto possível e de ser o mais pronto disponível para a equipe. Creo que está em um bom ambiente e ele vai ser um jogador importante nesse ambiente. Pero lo importante para ele entender bem seu papel, e creo que ele lo ha entendido muito bem.
Mister, bom dia. Bom dia. Eduardo Semblano, no canal Fui Clear. Mister, o senhor levou apenas 5 homens de meio de campo. E está muito claro, pelas suas observações e mudanças no time, que o senhor enxerga que o Rafinha, o Matheus Cunha e o Neymar podem jogar por dentro também. Mas eu queria fazer a pergunta relativa aos zagueiros e laterais. O senhor enxerga que algum lateral, algum zagueiro pode vir a fazer a composição de meio campo ou o senhor não vê dessa forma? Boa tarde, bom jogo. No, zagueiro não vai jogar no meio. Creo que no meio estamos bem cobertos com Casemiro, com Bruno, com Fabinho, com Danilo e com Paquetá. Eu acho que a composição de esos 26 jogadores nos aportan calidad, nos aportan experiencia, nos aportan intensidad. Es lo que falamos todos los años, ¿no? Ontem trabajamos mucho a nivel defensivo, porque creo que eso va a ser el trabajo de todo este primer periodo, trabajar mucho a nivel defensivo. No quiero quitar con demais información a creatividad dos jogadores na frente, porque os jogadores na frente têm muita criatividade, têm muita qualidade, e não quero com minha informação criar-lhe confusão. A nível defensivo é uma informação diária até o último jogo dessa Copa do Mundo. Creio que o trabalho nosso está focalizado ali e neste sentido, os zagueiros, os laterais, os pivotes têm neste aspecto um papel muito importante. O treino de ontem saiu muito bem, estou muito motivado nesse sentido, porque a equipe entende muito bem o que tem que fazer a nível defensivo, porque temos jogadores com muita experiência e faltam dois zagueiros muito importantes. Oi, Carlos. Bom dia. Marcelo Marinho, da Litoral News. Eu queria entender do senhor sobre a gestão de egos dentro de um grupo de futebol. Você está trabalhando com jogadores da primeira prateleira do futebol mundial, que tem capacidade de decidir jogos individualmente também. O quanto é importante os jogadores terem esse lado da vaidade, de querer decidir os jogos? O ego pode ser importante ou não? O ego precisa ser deixado de lado em prol de algo maior. Obrigado. Bom, eu acho que o ego não é um problema. Há que manejar o ego para a equipe. Isto é o mais importante. O jogador mais grande, a diferença entre uma estrela e um campeão é que a estrela mete seu ego para a equipe e o campeão mete seu ego para si mesmo. Eu, obviamente, não gosto o campeão, o ego individual. Gosto um jogador com ego, que é muito importante, que però este ego lo mete em personalidade, em caráter, para ajudar a equipe. Oi, mister, aqui. Marcel Riso, do Estadão. O Vini Júnior ele foi eleito 2 anos atrás o melhor jogador pela FIFA. Queria que o senhor falasse se o senhor tem conversado com ele, se o senhor vê ele pronto para ser esse protagonista. Eu sei que o senhor fala muito sobre uma equipe, né, todos se ajudarem, mas como o senhor vê o Vini Júnior pronto para ser esse protagonista da seleção brasileira na Copa do Mundo, e se está definido também quem vai ser o capitão na Copa? Vini sí está bien, animado. Creo que ha tenido tiempo justo después a temporada para descansar. Va a tener obviamente un papel muy importante. Él, como poder nombrar es muy difícil, pero yo creo que por lo que Vini fez no años pasados, lo que Rafinha fez no años pasados, son dos jogadores muito importantes para nós. O capitão sigue sendo Marquinhos. Carlos, bom dia. Márcio Dozan, repórter do Lance. Me permite voltar mais uma vez à questão do Neymar. O senhor já deixou muito claro que ele não vai ser cortado e vai ficar com o grupo de jogadores. E o senhor também disse que no dia da convocação vocês foram informados que ele teria um edema. E na ocasião o senhor falou na convocação que tinha 2 listas preparadas, uma com o Neymar e uma sem o Neymar, dependendo da gravidade da lesão. Se naquele dia o senhor soubesse que a lesão era um grau 2 e não um edema,
o senhor teria convocado o Neymar? Obrigado. ¿Sabe qué se dice en Italia? Si mi abuelo tenía la rueda, sí, mi abuelo, mi avó tenía rueda, era un carro. ¿No? Entonces, sí, Neymar, cuando yo llegué a un museo, estava nos 26. Aqui, vai lá. Ancelotti, aqui é o Weber Lima, da Rádio Nova Brasil FM, Grupo Tati Comunicação. Você tem uma imagem para os brasileiros de muita credibilidade. Depois da história do 100% e da convocação do Neymar, muitos brasileiros agora acham que você sofreu uma pressão externa para convocar o jogador. O que você teria a dizer a esses brasileiros que acreditam nisso? Que a presión que teve era una presión no para externo, para a calidad dos jogadores brasileiros en todo el mundo. Esta é presión, porque, como dice, deixa pensar que hemos dejado fora desta lista jogadores importantes, mas hemos tomado esa decisión sin ningún tipo de presión externa. La presión las pusimos a comissão técnica para tentar escolher os melhores jogadores possíveis e pensamos que hemos escolhido os jogadores corretos. Pero para falar da credibilidade, a credibilidade a um treinador é um pouco assim, não? Se tú ganas, eres creíble, si tú no ganas, eres menos creíble. Hay que esperar, para mi credibilidad, hay que esperar al final da Copa do Mundo, que pode ser mais creíble ou menos creíble. Aqui, Mister, bom dia, tudo bem? Isabelle Costa, Canal Gold. Na entrevista do Casemiro, ele falou sobre tirar a responsabilidade do Endrick e Ryan de serem os protagonistas ou até mesmo aqueles jogadores salvadores da pátria para a Copa do Mundo do Brasil, porque outros atletas têm que puxar esse protagonismo, têm que ter essa responsabilidade. Você também pensa dessa forma e queria saber como é que tem sido também com esses jovens, porque é uma Copa do Mundo, é uma competição muito importante, representando o país, e a gente sabe que o psicológico precisa também estar bem alinhado, né? Obrigada. Bom, é óbvio que o jogador mais experiente tem que ter mais responsabilidade, um jogador mais jovem, porque o jovem não tem a experiência. Mas enquanto a responsabilidade e a pressão, porque é óbvio que todos nós temos muita responsabilidade e muita pressão. E como podemos fazer para ter menos responsabilidade e menos pressão? Una cosa sola, compartillarla. Entonces, más somos capaces de compartillar la responsabilidad, que no puede ser solo una responsabilidad individual, y como tenemos que compartillar la presión para que sea menos presión, ¿no? Es como un poco, a veces hablamos mucho que Brasil en este momento no tiene una estrella. Pode ser a verdade, não temos um Pelé, não temos um Romário, não temos um Ronaldo, pero podemos ter uma responsabilidade compartilhada que é muito bom. Para encerrar, Osiris. Bom dia, professor. Bom dia. Osiris Sandal, Portal Agora, Rádio CBN. Ontem o senhor conversou por um curto espaço de tempo com o Everton. A conversa sua com ele, claro que você não vai revelar, mas a pergunta é no sentido de que o senhor tentou observar e colher algo pessoal dele, porque o senhor é a primeira vez que o encontrou, e isso é um sintoma de que ele poderá ser o goleiro na partida de amanhã contra o Panamá. E a segunda perguntinha é bem rapidinho. O senhor já escalou o time? Sim. Everton, não falei com ele antes da convocação, não falamos com ele. Fue somente una decisión técnica de escoger un goleiro experiente, muy seguro, porque ha hecho que nos puede ayudar.
por eso sentimos mucho para Bento, para Hugo Sosa, para John, que estén con nosotros aquí, ma por ese mundial escogemos un jugador que en teoría tiene más experiencia. A escalación de amanhã, sí, la sé, na minha cabeça. Você quer saberla? Sí, puedo. Alisson, Wesley, Bremer, Leo, Pereira, Alexandro, vai, va? Luis Enrique, Bruno, Casemiro, Vini, Cunha, Rafinha. Na segunda parte, cambio. É isso. Obrigado, mister. Obrigado a todos. Até mais.